As informações do Cruzeiro com o Samuel Venâncio, cujo drone não está conseguindo descobrir onde está fazendo mistério, Samuca. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, confirmando 6h40. O drone, ele sobrevoa, mas tem que ter algum trabalho mais forte, algum trabalho tático, mostrando o time para a gente ter uma ideia, pelo menos uma noção do que pode fazer o Paulo Pessolano. Mas o Cruzeiro fechou a preparação hoje na Toca da Raposa 2, teve o treinamento pela manhã, jogadores foram liberados, pelo menos neste início, nada de concentração. Contra o RT, jogadores foram liberados, só se reapresentaram no outro dia cedo, no dia do jogo. E contra o América também, a história se repete. Jogadores foram liberados após o almoço, a turma em casa. Amanhã tem a reapresentação cedo, aí toma um café, depois almoça e segue uma programação normal de concentração até a hora da partida. Agora, Léo Figueiredo e amigos da turma do bate-bola, o que eu tô imaginando é que o Paulo Pessolano, ele segue com a ideia de rodar este elenco, porque todo mundo sabe, é ritmo ainda de pré-temporada, foram 3 semanas bem intensas de atividades, então, e ele quer também que todos os atletas, eles entendam a filosofia de jogo do Pessolano, para que, se você altera 3, 4, 5, para que todos saibam o que tem que fazer. Claro que aí vai depender de um tem mais qualidade técnica, o outro tem menos, e isso acaba fazendo diferença no trabalho. Mas ele não deve fugir mais uma vez dessa ideia de mesclar o time. E não mesclar só simplesmente por mesclar, mas é porque o Cruzeiro, por exemplo, alguns jogadores atuaram os 2 jogos. O Rômulo atuou os 2 jogos, o Machado, que quase deixou o Cruzeiro com 1 a menos. Ele já tinha feito 5 alterações e o Machado sentiu cãibra muito forte. Terminou o jogo no sacrifício. O Rafael Santos também fez os 2 jogos. No primeiro ele foi substituído, nesse outro ele estava no limite e ele perdeu 1 semana por causa de Covid. Só aí você falou 3 posições onde os caras correm muito, as 2 laterais e um volante. E principalmente com linha alta. Exatamente. Porque é lançamento nas costas o tempo inteiro, é o bate e volta. Então, o que eu estou imaginando é que, por exemplo, os que voltam de Covid, pouco provável que algum comece. Eles só retornaram a treinar desde a semana passada, eles perderam aí 5, 6 dias de treinamentos. Isso faz uma diferença muito grande para jogador de alto rendimento. Tem o Maicon, o Adriano e o Pedro Castro. Alguns ele vai voltar para o time. O Vagninho já foi preservado, mesmo assim entrou com 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos. O João Paulo entrou só no segundo tempo. Se o Maicon não jogar, não começar, aí ele pode manter o Matheus Silva com o Sidney. E o Matheus até foi substituído aos 15 mais ou menos do segundo tempo. Ele já tirou o Matheus Silva até pensando nisso, porque o Matheus foi titular no primeiro jogo e atuou os 90 minutos. Então, essa escalação vai ficar para amanhã, mas a ideia é que, mesmo dando uma rodada no elenco, por exemplo, se ele rodar o elenco, tirar os que eu falei que jogaram 2 jogos, ele dá para fazer um time com Rafael Cabral, Gabriel Dias, Matheus Sidney e vamos colocar, vai estrear o Bidu. No meu campo ele tem, o Nonoca saiu reclamando um pouco de desgaste também porque ele perdeu alguns treinos. Ele sentiu um probleminha naquele jogo no treino contra o Sub-20, então se ele não começar, pode ter o William Oliveira, aí tem o João Paulo voltando, pode voltar o Giovani, não sei se ele coloca Bruno e Vagninho porque são os 2 únicos pontos à disposição, lá na frente Edu ou Thiago, dá para se montar um time ainda com bons jogadores e para enfrentar este clássico com o América. Mas, repito, a escalação somente amanhã, 1 hora antes da bola rolar. Quando a gente trata um clássico, acho que é quase uma opinião unânime de que tem que se levar esse jogo muito a sério, que é um jogo com um peso diferente, com uma expectativa diferente. Mas no Campeonato Mineiro, tanto o Atlético, quanto o Cruzeiro, quanto o América, todos estão se preparando para as competições nacionais. No caso do América e do Atlético, para a Libertadores também. O Cruzeiro, ô Simões, deve levar a campo, como está trazendo o Samuel Venâncio, o que o Pessolano pode fazer de melhor, mas com a parte física também sendo muito determinante. O que dá para esperar
de um Cruzeiro que está sendo escalado e que está passando por um laboratório ainda, contra um América que está sendo mexido, mas o Romano trouxe, com estreias importantes amanhã. Já o Cruzeiro, nem tanto. O que dá para esperar desse jogo, Simões? Olha, Lê, eu acredito que muito estudo dos dois lados, tá? Porque o clássico, apesar de ser só a terceira rodada do Campeonato Mineiro e de ambos dificilmente ficarem de fora das semifinais, mas vale muito. É o início de trabalho, uma vitória dá muita motivação. Eu acho que no lado do Cruzeiro, não sei se o Samuel concorda com isso, ele que tem o drone, mas de toda forma, pelos jogadores que foram preservados, tá? Lá em São João del Rei, eu acredito que João Paulo, Giovani, Vagninho, eles fazem parte dos planos do Pazuello para esse jogo para esse clássico contra o América, tá? Acredito que o Cruzeiro possa ter um meio de campo mais forte, acredito nisso sim, porque vem de um histórico aí de derrotas para o América nos últimos confrontos, e o América tem um bom time, é um nível diferente dos que o Cruzeiro já enfrentou até agora. Interessante essa colocação que o Samuel faz, né? O Cruzeiro passar a ter uma maneira de jogar, e o Campeonato Mineiro é exatamente o laboratório para se poder fazer isso. Até observar quais jogadores se encaixam no estilo de jogo que o treinador quer. De repente pode ter gente lá, ele pode dizer, olha, eu preciso de mais 2 volantes, porque os volantes não se encaixaram. Olha, a lateral um problema, o lateral não consegue fazer o que eu quero. Então, é a situação, é a competição ideal para que ele possa fazer todos os tipos de testes que ele precisa. Mas, de toda forma, acredito que mesmo nesses testes, há alguns jogos que são especiais. E esse clássico de amanhã, sem dúvida nenhuma, especial, Léo. Um clássico é sempre um jogo diferente. Mineirão, Samuel Venâncio, conversávamos agora há pouco ali na redação, e temos que ser transparente aqui com a torcida, que o novo protocolo dificulta um bocado para a torcida ir ao campo. Vimos um pouco do reflexo, inclusive jogo do Brasil, que acontece hoje, jogo 9h30, com transmissão da Itatiaia, Brasil e Paraguai. O clássico amanhã também. Qual que é a expectativa para o Mineirão amanhã, Samuel? Pois é, com certeza não será aquele público que teria com o protocolo antigo, e a gente não está aqui criticando questionando o protocolo, sim, mas estamos pontuando que... Exato, que pesa. Que pesa, porque o Cruzeiro até tentou parceria com algum laboratório. No ano passado o Cruzeiro conseguiu, porque a demanda por testes era muito menor. A pandemia estava ali num momento de controle, não tinha essa nova variante, então para o torcedor que era sócio tinha teste de R$30. Hoje o teste mais barato aí, pelo que eu vi, R$80, R$90. O torcedor já paga o sócio, vai pagar o ingresso. Claro que o sócio tem benefício no preço do ingresso, mas não será o público, com certeza, que a gente teria se fosse apenas o protocolo da vacinação completa. E agora houve muita reclamação por parte do torcedor, mas repito, a gente entende também, o clube tentou, mas neste momento tá faltando até teste no mercado. Exatamente. Para se ter uma ideia. De qualquer forma, quem for ao Mineirão vai poder acompanhar aí mais uma vez a equipe do técnico Paulo Pessolano. O Vitor Leque, que fica fora, ele faz fisioterapia, tratamento intensivo para se recuperar. Oliveira, zagueiro, já finalizando os exames médicos para assinar contrato, vem emprestado. E um nome que a gente antecipou hoje, o Fernando Canezin, 29 anos, meia, esteve por último no Atlético Paranaense, tem negociação avançada também com o Cruzeiro para uma composição de elenco. O jogador estava livre aí no mercado e houve um entendimento que pode ser uma peça importante para essa formação, para a composição, repito, do time do técnico Paulo Pessolano. E segue a busca por um jogador de beirada. O Carlos Alves, que está muito distante. O River recebeu uma proposta também por empréstimo do Nacional do Uruguai. Tem agora de um time da Hungria também querendo comprar, mas por um valor menor. O River até começou a colocar o Ausk lá para jogar, para ver se ele fica na vitrine. Então hoje está muito distante de ser esse o nome buscado pelo Cruzeiro. A diretoria trabalha para arrumar outra situação. E sobre Marcelo Moreno, Léo Figueiredo, uma informação que eu e o Guilherme Pio, a gente detalhou tudo no itatiaia.com.br. É uma proposta que foi feita ao staff do Marcelo, meio que similar à do Fábio. A gente sabe que o Marcelo tem valores a receber, ele abriu mão de muita coisa quando retornou ao Cruzeiro, está muito valorizado no mercado, por ser o artilheiro das eliminatórias sul-americanas, e o Cruzeiro propôs
A gestão do Ronaldo também sabe que o salário dele está fora daquilo que o Cruzeiro pretende para essa temporada. Então propôs uma redução significativa nos vencimentos e um contrato até o final do campeonato estadual. Com essa oferta, é pouco provável que o Marcelo continue. Ele tem realmente uma negociação com o Cerro Porteño e assim terminar aí a rodada das eliminatórias, que ele voltar ao Brasil, essa negociação pode avançar para ele ir para o Cerro. Tem uma proposta de contrato de 2 anos, faltando aí alguns ajustes para ele acertar essa situação.